Facilitavam front-end avançado para uso de LLM, modelo de geração de texto dinâmico com inteligência artificial. O Taven foi criado pelos principais desenvolvedores, que são a Corey, o Ross e o Wolfs Blavitt, main devs, principais, né, desenvolvedores. Na página do GitHub, na página de documentação, é possível ver todos os contribuidores. Ele foi criado em fevereiro de 2023 como um fork do Taven AI 1.2.8. Um fork no GitHub é quando você tem um projeto original no GitHub, você forqueia, que é quando você clona o projeto, e a partir daí você pode desenvolver independentemente. Como foi falado então, se ele estava em um front-end avançado. Se ele é um front-end, isso significa que ele faz a comunicação entre o que está na tela e o usuário, a pessoa que está usando. Por ele ser um front-end avançado, ele é capaz de dar um poder maior ao usuário e um controle maior sobre o prompt de texto. Por ele ser também um front-end, ele necessita de um back-end. O back-end é o programa que faz a inferência do modelo de linguagem. Ele roda o modelo de linguagem e faz a inferência. Então, você escreve no Selitaven, o Selitaven manda para o back-end que está rodando o modelo de linguagem, ele lê sua pergunta, te dá uma resposta, a inferência é isso, pergunta e resposta, e manda de volta para o Selitaven. No Selitaven, então, relembrando, ele é capaz de te dar mais poder e controle sobre o prompt. Essa questão dele ser um front-end avançado é sua característica principal. E tudo bem ele ser apenas um front-end e necessitar de um back-end, porque ele cumpre bem a sua função de front-end com maestria. E o back-end é tranquilo, porque você pode usar back-ends. Existem os open source gratuitos e os corporativos pagos. Os open sources gratuitos você instala no seu computador, gratuitos você aluga. Além de instalar, você pode usar pela internet sem instalar, através do back-end chamado Horda AI. A Horda é um back-end compartilhado, onde usuários instalam a Horda no seu computador, deixam o seu computador trabalhando, ele vira um worker, um trabalhador, e você pega o worker emprestado daquele computador que está sendo compartilhado, ele faz a inferência para você e você utiliza. Então você não precisa instalar, precisa apenas de uma conexão com a internet. A Horda é gratuita também e open source. Desculpa, esse é o símbolo de Selitaven, um cérebro com chip vermelho e o ST branco. Voltando aqui, Selitaven é usado para escrita de ficção, desenvolvimento de escrita de texto, texto de instrução, que é o texto utilizando modelos específicos treinados em algum conhecimento. Pode ser usado para treinar outros idiomas através de modelos multilinguais com 2 ou mais idiomas, ou com um idioma em questão. Ele entende o texto e transforma em fala, que é o TTS, Text to Speech, e a fala e transforma em texto, é o STT, Speech to Text. Então você pode tanto escrever quanto falar. Você fala, a IA escreve e responde com fala, quanto falar e escrever. Existem também a engine geradora de imagem, através do Automatic Eleven ou ConfUI, que são interfaces do Stable Diffusion, onde você gera a imagem a partir de prompt ou resume um texto que está na tela e gera uma imagem. O Selitaven ajuda você a desbloquear a sua imaginação, a romper as barreiras da sua imaginação e a desbloquear a sua criatividade.
te ajudando a dar vida a histórias que você carrega na sua mente. Então, como eu falei, esse é o símbolo, cérebro vermelho com chip com ST. Essa é a página, o site oficial, se ele estava em app, onde tem documentação, GitHub, Discord, Reddit. Página oficial do YouTube, canal oficial. Todas essas páginas e links vão estar na descrição do vídeo. Ainda não tem nenhum vídeo no canal do YouTube. Aguardamos vídeos interessantes com o conteúdo do Selitaven. Existe também o Discord com o servidor do ST, do Taven. Aqui, o Discord, para quem não conhece, é uma comunidade, uma plataforma de comunicação. O servidor é um grupo. Esse é o servidor do Selitaven. Existem os canais. Canais são tópicos de discussão de algum tema. No primeiro canal aqui, conferir canais, são listados canais e a descrição deles. Continuando aqui, Selichat é o chat geral. Antes, só falando, o Discord é interessante porque ele é uma ferramenta de comunicação e socialização da comunidade. Nele, além de você ter acesso a muito material do Selitaven, extensões, programas, conhecimento, pode tirar dúvida, você também socializa com a comunidade. Você é um grupo de pessoas com o mesmo interesse, que discutem coisas do mesmo interesse. Você conhece a comunidade e tem a oportunidade de conhecer os criadores. No Selichat é o chat geral. Start Here, regras do servidor, FAQ, feedbacks e updates. Anúncios, onde o Selitaven faz seus anúncios, atualizações. Feedback do ST, feedback do Discord, Pulse. Eventos, é onde acontecem os eventos. São criados eventos, você pode participar e concorrer. Suporte, ajuda com ST. Pesquisa de docs, documentações, ajuda com Launcher. Multiplayer, Selitaven multiplayer. Resource Chat, Character Creation. UI Themes são os temas de fundo, que é personalizável do programa. Contribuição de código. Advanced Features, aquele fine tuning, aquele refinamento em programas, extensões, código. External Tools. Resource Forums, guias do ST. Modelos locais, é a discussão sobre os modelos locais que você baixa, instala e usa no seu computador. Extensões, muitas extensões. Characters, personagens, word info, informação de cenário do mundo. Sprites, scripts, voices, são vozes para você usar. Como ele fala, então ele tem que utilizar alguma voz que você escolhe. Temas, prompts, content request, unfiltered, off-topic, LLM Tech Chat, My Generation Chat, Technical, Local Models, Desalign de prompt. Essa é uma visão geral do servidor. Você usa, experimenta e socializa, se diverte, tem acesso ao conteúdo. Servidor do Discord. GitHub, essa é a página do GitHub. Primeiro vem os arquivos, para quem não tem familiaridade com o GitHub, você não vai baixar o arquivo separado, você vai, no caso do Selitaven, baixar, que a gente vai utilizar, o Launcher e instalar. Você também, no GitHub, pode compilar, mas você vai fazer isso, baixar o Launcher. Selitaven, aqui começa o README, informação que o criador colocou. Selitaven providencia uma interface unificada para muitas APIs de LLM, Cobalt AI, CPP, Orda, Novel AI, Oba, Tab, OpenAI, OpenRota, Cloud, Mistral e mais. Um layout amigável, modo de visual novel, usa Automatic, Eleven e o Conf UI,
integrados como gerador de imagem, API de geradores de imagem, que são interfaces Stable Diffusion, TTS, Text to Speech, WordInfo, Lorybooks, Customizable, então tem uma UI, interface do usuário customizável. Auto-Translate, ele traduz todo o texto, mesmo sem o modelo multilingual. Mais opções de prompts para o que você quer e precisa. E um potencial de crescimento sem fim com extensões third party. Aqui acessa a documentação. O que é o Celitaven? Celitaven, ou ST, é uma interface local, instalada local, que permite você interagir com LLM geradoras de texto, engine geradoras de imagem e modelos de voz TTS, Text to Speech. Como você sabe, começou em fevereiro de 2023, como um fork do Taven AI 1.2.8. Celitaven tem agora mais de 100 contribuidores e 2 anos de desenvolvimento independente para os robistas de AI. Nossa visão: 1. Nosso objetivo é empoderar usuários com o máximo de utilidade e controle sobre os prompts da LLM possível. O passo de curva de aprender, a curva de aprendizagem, faz parte da diversão. De fato, é muito divertido você usar o Celitaven, mexer, pesquisar, participar da comunidade, tirar dúvidas. É muito legal. 2. Nós não providenciamos nenhum servidor online, serviço de hospedagem online, nem mapeamos, seguimos, track sua informação ou compartilhamos seus arquivos, sua informação. 3. Celitaven é um projeto feito com paixão, dedicado a uma comunidade de entusiastas de LLM. É e sempre será open source e grátis. Branch. Então você pode instalar Release, a estável, que é recomendado para a maioria dos usuários. Staging, instável, não recomendado para usuário que não é, no caso, que é casual. Na staging você pode usar o CLI, a linha de comando, mas de forma geral, um usuário casual vai usar Release. Eu cliquei no FAQ aqui, deixa eu voltar. O que você precisa saber sobre o Celitaven? Celitaven é uma interface. Ela precisa de um back-end de LLM, de acesso a um back-end de LLM para providenciar inferência. Você pode usar a Horda, como foi falado, ou qualquer outro back-end open source, ou corporativo. O que você precisa de um computador poderoso para usar Celitaven? Requerimento de hardware mínimo. Você pode rodar qualquer coisa instalando o Node JS 18 ou superior. O objetivo da inferência de LM na máquina local recomenda-se a placa de vídeo NVIDIA série 3000 com no mínimo 6 GB de RAM. Sobre o back-end, tem que checar a documentação. Mas lembrando, você pode usar a Horda, cadastrando, utilizando, sem precisar fazer a inferência no seu computador. Sugestão de back-ends: iOrd, Cobalt CPP, Tab API, OpenRota, tem também Aphrodite. Questões e sugestões: Discord Server, o link para o servidor do Discord. Aqui tem informações dos desenvolvedores: Discord Corre, Raw Ascendance, Wolfsblavit, Reddit. Poste um ISO no GitHub. Gostou do projeto? Quer contribuir? Screenshots, imagens do programa. Aqui não está pegando. Deixa eu tentar atualizar aqui. Você vai ver o programa funcionando, mas já ia se aproveitar da deixa, mas aqui é a imagem do programa, do layout. Character Card. O Character Card
é onde você cria informação de personagem, desculpa, de cenário e de mundo. Character Card pode ser compartilhado, você pode criar e compartilhar com alguém ou pegar algum compartilhado. Existem sites que vai ser falado onde são hospedados e compartilhados Character Card. Então você encontra o Character Card que você quer e utiliza para jogar, para escrita de ficção, enfim. Que Features Extensions tem várias extensões. Instalação, aqui é a parte de instalar. Aviso, não precisa instalar do not install into any Windows Controller folder. Então, não instalar no Program Files, System32, etc. Normalmente se instala na unidade C. Não rode o StatBat com permissão de admin. Falando aqui que no Windows 7 não precisa instalar o Node.js 18.16. Para instalar no Windows via Git, precisa instalar o Node.js, a última versão recomendada. Precisa instalar o Git for Windows, que é o Git que vai clonar se ele estava no repositório para o seu computador e manter atualizado. Instalando via GitHub Desktop, instalando Linux no macOS, instalando via Selitaven Launcher. Você vai utilizar o Selitaven Launcher, que ele tem mais opções de instalar, ele tem um instalador mais completo. Então, o Launcher para usuários de Linux, usuários de Mac, instalação via dock, instalando via Termux no Android OS, gerenciamento de chave de API, argumentos de linha de comando, conexão remota, performance issues, aqui os maiores contribuidores. Certo? Então, essa é a informação de Selitaven. Você vai ver agora como instalar. Para instalar o Selitaven, você tem que vir na página do GitHub. Para isso, você vai no Google, digita Selitaven, lembrando que vai estar a página do GitHub e os outros links na descrição do vídeo. Tá aqui, ó, o símbolo do GitHub, Selitaven /Selitaven LLM Frontend for Power Users. Clica nele, vai chegar na página que você estava vendo. Então, beleza. Estando na página do GitHub, você vai até a seção Installation. E como vai instalar no Windows, vai instalar primeiro o Node.js. Download Node.js. Baixado, você abre o instalador. Preparando para instalar. Instalação é simples, só dá Next. Aqui eu já tenho instalado, então, mas você vai dando Next instalando normalmente. Nesse caso não vou nem instalar, instalação normal. O outro programa que precisa é o Git, acho que é esse, tá aqui listado também, Git for Windows. Clica no link. Download. Como eu falei, o Git puxa do GitHub para o seu computador e mantém os arquivos sempre atualizados. Quando o repositório do GitHub é atualizado, o que foi clonado para o seu computador também se atualiza. Está baixando. Está terminando de baixar. Pronto, clica.
e também instala normalmente. Beleza, estava aberto aqui. Então, dá next, 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 next. Só a instalação é só da next para tudo, tudo padrão e instalar, beleza? Deixa eu instalar aqui. Vai sobrescrever a versão que eu tenho. Beleza, instalado. Você dá um finish. Quer abrir documentação? Pode cancelar, não precisa abrir. Então, vamos voltar para o GitHub, para a página de instalação. Você vai ver agora o próximo passo. Você vai instalar não via Git, mas o Launcher. Como você sabe, como foi falado, o Launcher é mais completo. Instale via Selitaven Launcher. Selitaven Launcher é um Installation Wizard que permite você conseguir um setup com mais opções, incluindo instalar o back-end para inferência local. Então fala aqui que para Windows você vai no local que você quer instalar e instala essa linha. Você vai fazer parte por parte. Abre o Windows Explorer, vai na unidade C. Deixa eu ver se ele estava instalado aqui. Não, eu tirei. Beleza. Você vai instalar, então, na unidade C nesse local. Vai ficar uma pastinha aqui se ele estava. Para isso, você vai utilizar a linha de comando prompt. Ou você clica no caminho e clica cmd. Já vai abrir o prompt nesse caminho. Assim. Ou clica, segura o Shift, botão direito, abrir janela do PowerShell. Também é um jeito, que já abre nesse caminho, mais fácil. Então, vou clicar cmd aqui. Beleza, abriu. Agora, para instalar, você simplesmente copia essa linha de comando aqui, ó, git clone. Ele vai clonar esses arquivos do repositório para o seu computador e vai sempre manter atualizado, porque a ferramenta Git faz isso. Ou você copia a linha toda ou clica aqui, mais simples, copiado, volta no prompt, Ctrl V e Enter. Então, está clonando se ele estava em Launcher. Já apareceu a pastinha aqui, ó. Está copiando os arquivos para ela. Se achar que está demorando, você pode dar um enterzinho que dá uma... mostra o que está acontecendo. Tudo isso faz parte de clonar o repositório. Agora você aguarda. Pronto. Ó, se ele estava instalador, o que você quer fazer? Instalar se ele estava 1, digita 1. 5 suporte, 0 existe. Você digita 1 e dá Enter. Então, está instalando se ele estava, clonando o repositório de se ele estava. Aguarda a instalação completar. Se ele estava instalado com sucesso, você quer criar um atalho no desktop? Sim. Vou criar um atalho na área de trabalho. Lançar o launcher? Yes. Então, tá rodando aqui ainda.
Você aguarda. Beleza, esse é o launcher do Selitável. Então, na opção 1, o que você gostaria de fazer? 1. Atualizar e começar o Selitável. 2. Começar o Selitável. 3. Começar o Selitável com Remote Link. 4. Criar um atalho de app customizável para começar a lançar o Selitável. 5. Update Manager. 6. Toolbox. 7. Troubleshooting Support. 8. More info about LLM modules que sua GPU pode rodar. Por enquanto, eu vou sair da 0. Vou clicar aqui em 0. Sair, yes. E vou fechar. Para você ver que está instalado aqui na pastinha, se ele estava em Launcher. Então, está instalado os arquivos. Você sempre vai rodar o .bat, arquivos em lote. Tem o instalador e o Launcher. Somente isso. Se você quiser deletar, você simplesmente clica na pasta e deleta com tudo. Se você quiser ver o ícone na área de trabalho, você vai lá, tá aqui se ele estava em Launcher e se ele estava em o executável, aplicação para rodar o programa. Agora, continuando, você vai rodar o Launcher, você vai abrir o Launcher. Vai clicar em Update Start se ele estava em. Se estiver demorando, você pode dar um enterzinho para ver o que está acontecendo. Aqui você aguarda a instalação. Deu uma mensagem de erro, mas continua instalando. E pronto, o Selitável vai ser lançado agora. Tá abrindo aqui na internet, certo? No navegador. Então essa é a sua primeira vez rodando o Selitável. Beleza, abriu aqui, ó. Welcome to Selitável. Language English, você pode deixar em português se quiser. Vou deixar em inglês por enquanto. Nome de usuário, que vai ser o nome como você vai aí vai se dirigir a você ou do seu personagem. O nome que você vai utilizar para escrever os prompts. Vou deixar padrão. Feito, então o Selitável está instalado e rodando. Lembrando que você não pode fechar essa tela aqui, se ele estava em Home, porque é ela que está fazendo o front-end do seu computador rodar na internet, certo? Continuando, você vai ver a interface do Selitável. Esse é o layout do programa. Aí, Response Configuration. Aqui são presets de configuração da resposta. Então, tem, por exemplo, tokens, é a quantidade de palavra que a IA vai gerar. Token é quantidade, mas não se divide igual na língua normal, quantidade de letra ou sílaba. A IA faz uma divisão que é chamada tokens, que ela agrupa combinações de letras, cada combinação é um token. É feito pela IA. Context tokens é o contexto, é o tanto que a IA vai se lembrar. Por exemplo, você está falando, está conversando com a IA, né? Vai subindo o texto. Daqui até aqui
chama contexto, é o que ela se lembra. Por exemplo, informação nova vai subindo, passou daquela, não se lembra. Se você quer aumentar o contexto e tem capacidade, se aumenta. Então vai ser lembrado de mais coisa. Se você tem uma capacidade menor, você reduz o contexto para utilizar IA. Contexto é isso. Temperatura é a criatividade da IA para falar, então temperaturas altas ela tem mais criatividade, muito altas ela pode alucinar, baixas ela pode ser muito séria, mais rigorosa ou muito robótica. Top K, Top P são configurações mais, mais específicas. Eu não tenho conhecimento de todas as configurações, mas posso te apresentar algumas aqui. Quando você se torna um usuário mais avançado, você vai aprender sobre as configurações e vai poder refinar mais a sua IA. Aqui, mais configurações abaixo. Para um usuário casual, pode deixar padrão. API Connection. API Connection é onde você vai conectar a API do back-end. Lembrando que o Celitaven é isso, ele precisa, é um front-end, ele te dá controle e poder sobre o prompt da LLM, mas precisa de um back-end. E é no API que você conecta ao back-end. Já vem aqui Horda, Novel AI, CoboJai Classic, Chat Completion, que é para você colocar outras APIs. Você vai utilizar a Horda e a API do Gemini, que ela é gratuita. Depois você vai ver aqui sobre a API, continuando. Aí response é formatação da resposta daí. Então tem coisa bem específica aqui. Deixa eu dar uma olhada. Story string. Isso aqui eu acho que é para jailbreak, que é quando você pega um modelo de linguagem e faz um jailbreak nele, jailbreak que é você liberar coisas que estavam travadas nele ou induzir ela a agir de certa maneira, que é você tirar ele do modelo de fábrica, fabricado, e poder manusear ele da forma que você fizer o jailbreak. Então, formatação de contexto, tem opções aqui. Específicas e tal. Continuando, tem instrução de template opaca, são modelos de formatação. Quando você escreve manda uma resposta para IA, entra com uma formatação antes da sua resposta e quando ela responde, entra com outra. Isso é porque na hora que você está treinando o modelo, a formatação ajuda. A opaca é uma conversa normal, Adventure é para quando você tem opções, por exemplo, você quer escrever, aí você escreve, aí a IA dá, você quer fazer o quê? Opção A, entrar, tomar tal caminho, opção B, tomar tal atitude, opção C, voltar, esse é o modo aventura. Olhando aqui, então, são esses modos de formatação que tem aqui. Regex também é para jailbreak, se eu não me engano. Sequência de instrução é de formatação. Contexto de prompt. Beleza, está bem específico, coisas bem avançadas para utilizar com o controle de prompt da LLM. Aqui o Words e Lorybook. Aqui é onde você cria informações do mundo, do cenário. São informações que você cria, módulos, e carrega informação nela, insere informação.
Esse módulo, você pode deixar ele sempre ativo para sempre ser lembrado no contexto, ou colocar uma palavra-chave para sempre que aparecer no contexto, no chat, ela puxar no Wordinfo, no Lorebook e ocupar espaço no contexto. Quando não está sendo usado, não é ocupado espaço no contexto. Essa é uma forma de otimizar a memória, o espaço do contexto em si. E também, por exemplo, se tiver, como foi falado, sempre ativa, sempre vai se lembrar. E uma forma de usar é enquanto você está lembrando que isso é para aparecer no contexto. Então, se sua aventura, seu texto for muito grande, se você estiver jogando, é normal você ir adicionando o desenrolar da história, o desenvolvimento, no Wordbook, no Lorebook e alimentando ele para você aí a se lembrar. Configurações de usuário. Então, tema da UI, cores, tamanho de fonte, mais configurações, character handling, coisas dos personagens, imagino, miscelâneos, várias coisas, chat message handling, mais configurações aqui específicas. Change background image, então imagens de background que você pode trocar a imagem atual e colocar essas. Vamos esperar um tempo para ver se vai atualizar agora. Não atualizou, mas atualiza e você pode escolher. Eu vou continuar. Vamos seguir aqui. Extensions. Aqui são as extensões pré-instaladas. Text to Speech está aqui, então ele consegue transformar o que é escrito em fala. E você vai instalar depois o Speech to Text, que é para transformar o que você fala em texto. Aí você fala, ele escreve, está escrito, ele lê. Chat Translation, que é o chat, tradução de chat, mesmo sem ser um modelo lingual, ele traduz para vários idiomas. Gerenciamento de persona. A persona seria aquele personagem que você vai estar utilizando, chamado persona. Como foi decidido, a persona padrão que você está utilizando é user. Você pode mudar o nome, dar uma descrição da persona. Existem formatações, você pode experimentar a sua, procurar prontas para ver se te ajuda a seguir um rumo que você quer com a IA. Character Management. Aqui então tem os Character Cards que vem padrão. Agora com essa instalação tá vindo a Serafina, que é um Character Card padrão do Silitaven. Por exemplo, clicando nela, não pode ser salvo, tá falando que eu estou sem a API ligada, mas só para mostrar aqui rapidamente, vamos ver se ele para de dar mensagem de erro. Não para. Então, o próximo passo vai ser você ver como conectar a API para poder utilizar o Silitaven. Continuando aqui, o Silitaven deu um problema e pediu para fechar no prompt. Então, para abrir, você pode abrir pelo atalho. Estava repetindo aquela mensagem de texto. Quando isso acontece, algo de errado, você pode ver aqui no prompt o que está acontecendo. Beleza, agora você vai ver como conectar a API. Clica no API Connection. Primeiro, a horda. Já vem aqui padrão a horda. Se tiver em outro, você escolhe Kobold AIORD.
Para conectar, você tem que botar a chave de API aqui. Para ter a chave, você tem que cadastrar. Então você vem no Cobalt API Org website. Caso você não tenha um cadastro, você faz seu cadastro nele. Desce até aqui, Kickstart, registre an account. Para registrar, ou você registra com Google, ou com Discord, ou com GitHub. Quando você registrar, você pode pedir um nome ou não, acredito que vai pedir um nome e vai te dar a chave API. A chave API, sempre que precisar, você pode logar e vai aparecer ela, você pega. É importante você não compartilhar sua chave API, porque ela é sua chave única de acesso. Se der algum problema, você faz outra, mas assim, é como se fosse seu RG para usar o programa. Eu vou logar aqui com o meu Discord, que é onde eu cadastrei, para mim pegar minha chave API. Quando você pegar sua chave API, você clica aqui e cola ela. Eu colei e fica escrito, né? Eu só atualizei o navegador para ficar assim, ela ficar salva não aparece. Beleza? Então já está conectada. Feito isso, você clica em Connect, aqui já conectou, então já está funcionando. Você vai selecionar os modelos de LLM para utilizar. Clica aqui, Models, e seleciona. Tem uma lista de modelos que a Horda está gerando agora, que os workers estão utilizando. L3 8B Steno, Neural Daredevil, Metalama, Sidonia, Mistral, Lama, Finbulver. Gosto muito desse modelo. É o que você vai utilizar aqui. Beleza, pode escolher o Finbulver. Eu recomendo utilização modelo, você pode escolher mais de um. Só que cada modelo é como se fosse uma pessoa que vai escrever, uma pessoa IA. Então, ele é treinado de uma forma, tem uma formatação, tem um conteúdo com que é treinado, tem o volume de informação do treinamento. Então, quando o criador treina o modelo, ele é meio que único assim. Quando você escolhe mais de um modelo, ele vai sempre utilizar o que está livre primeiro. Então, o desenvolvimento do seu texto pode ser... É como se fosse escrito por várias pessoas IA. Então, isso dá uma diferença muitas vezes notável. Eu gosto de trabalhar só com modelo. Gosto muito do Finbulver. E as informações são o seguinte. Finbulver, nome do modelo. 11B, 11 bilhões de parâmetro, quantidade de parâmetro. Versão 2.1, a versão do Finbulver. 16K, se eu não me engano, o criador é o Sal. 16K, se eu não me engano, acho que esse é o nome do criador. Ou 16K pode ser o contexto, não estou lembrado. Falando mais sobre modelos. Continuando aqui, conectado, você pode vir e usar o card da Serafina. Clica nele e começa com uma introdução que está no card. Você acorda para começar, relembrando. Meu inglês está meio ruim aqui, mas enfim, eu vou traduzir. Clica na extensão, Chat Translation, modelo automático traduzir ambos, tanto input quanto resposta. Vai ser traduzido pelo Google, a linguagem em português. Feito isso, você pode voltar para cá
Deixa eu ver se está correto. Ok? Pode clicar aqui, Translate Chat. A primeira vez ele traduz, o resto vai ser automático. Então, com a Serafina, a história começou assim. Você acorda assustado, relembrando os eventos que o levaram às profundezas da floresta e as feras que atacaram. As memórias desaparecem conforme seus olhos se ajustam ao brilho suave que emana ao redor da sala. Ah, você finalmente acordou. Eu estava tão preocupado que encontrei você ensanguentado inconsciente. Ela se aproxima apertando suas mãos. Calor e conforto irradiando seu toque, enquanto seus lábios formam um sorriso suave e carinhoso. O nome é Serafina, aqui está com erro de tradução, certo? Mas você pode pegar um modelo treinado em português ou um tradutor mais correto. Guardiã desta floresta. Eu curei suas feridas da melhor maneira que pude com a minha magia. Como você está se sentindo? Espero que o chá ajude a restaurar suas forças. Seus olhos âmbar procuram os seus, cheios de compaixão e preocupação pelo seu bem-estar. Por favor, descanse. Você está seguro aqui. Eu cuidarei de você, mas você precisa descansar. Minha magia só pode fazer muito para curar você. Tipo assim, a magia dela precisa de tempo para te curar, algo nesse sentido. Aqui é onde você escreve, type a message, escreva a mensagem. Três, três pontinhos, o sanduíche, desculpa, nota do autor, CFG Scale, peso de prompt para LLM, talvez, token probabilities, save checkpoint, converter para grupo, começar um novo chat, fechar chat, gerenciamento de arquivo de chat, deletar mensagens, você escolhe quais deletar, regenerate, que é para ir a refazer a última mensagem, com isso ela muda, cada mensagem é única, impersonate e continuar, que aí ela continua a falar. Na varinha mágica Extensions, Open Data Bank, a taxa file, você pode anexar, por exemplo, uma imagem, gerar imagem ou gera a partir de um prompt de texto ou da última imagem, da última frase do prompt. Aqui gera imagem, caption, acho que é aqui que é a partir de um parágrafo, narrar o chat, provavelmente ele vai ler tudo que está escrito, acho que já é o uso do TTS, Text to Speech, contador de Tonk, Translate Chat é o que eu usei, Translate Input, que é para traduzir provável a mensagem que está aqui, que vai ser enviada, o que é enviado é input. Então, continuando aqui, onde estou, vamos fazer um input para testar. Quem é você? Dá Enter para enviar ou clica no aviãozinho. Tá aqui o user. O user está sem foto por enquanto, você pode botar uma foto. A horda vai fazer a inferência no computador que está rodando o work. Pronto, fez a inferência. Então, ó, observe que eu não estou com back-end instalado no meu computador, não estou rodando o modelo de linguagem no meu computador, está rodando através da horda, onde alguém instalou e disponibilizou a horda para fazer a inferência, e eu pedi, fez a inferência e chegou para mim. Você está seguro em minha clareira, um refúgio da corrupção. Sua voz percorreu a sala quente, ecoando com ternura. Como mencionei, meu nome é Serafina. Eu guardo essa floresta contra a ameaça das presas sombrias. Guiando você suavemente, Serafina coloca você em uma cama enquanto uma luz quente emana dela. Toque. Acho que é uma diagramação tipo dela tá te tocando. Sua segurança está garantida, feridas curadas. Você está tomando chá agora para recuperar sua vitalidade que a batalha roubou de você. Observa que tem diferença de diagramação. Aqui fala tá em negrito e laranja e expressões, atitudes tá em itálico. Sorriso tranquilizador enfeita suas faces, seus cachos rosa roçando sua cintura.
você saber que não vou deixar nenhum mal atingir você. Você enfrentou o suficiente por hoje. Os olhos de Serafina oferecem apoio enquanto o brilho preenche a sala. Lua, sua luminescência crepitando levemente contra a escuridão logo além, tipo do além. Descanse, por enquanto eu protejo. Amanhã encontraremos meios de ver o fim dessa história. Então você participa da história. Ela é co-criada com você e com a IA. Você pode editar o que a IA fala aqui no lapisinho. É editado. Então você tem um controle para seguir e orientar a história. Vamos ver aqui ações de mensagem, que tem algumas ações, por enquanto você não vai mexer com isso. Se você pausar o mouse no... Desculpa. O mouse no texto fala aqui, ó. Feita pelo Kobold Org, gerado pelo Work Holiday Shear 3 com o modelo Finbover 11B, versão 2.1.16K. Agora você vai ver um pouco mais sobre os modelos de linguagem. Os modelos de linguagem você pode utilizar em um back-end, tanto instalado no seu computador, quanto um back-end online, por exemplo, no Colab do Kobold, por exemplo. Utilizando online ou local, você precisa de um modelo de linguagem para fazer essa inferência do prompt. Cada modelo de linguagem é treinado de uma forma por seu criador. Existem vários modelos de linguagem gratuitos que você pode utilizar e também corporativos pagos. Os gratuitos, existe um site onde você encontra eles. É o Hugging Face. Então você digita Hugging Face, dá Enter. Esse é o site do Hugging Face. Essa carinha, o rostinho com uma mãozinha. E entra no Hugging Face. Essa é a página do Hugging Face. Aqui você faz seu cadastro. Então, tem vários tipos Opa, deixa eu voltar aqui. Vários tipos de modelos de IA para texto, para voz, para visual, de ler imagem, gerar imagem, uma quantidade enorme. Aqui em Models, por exemplo, lista algum text to image, image to text, image to image, image to vídeo, tudo grátis e open source. Continuando, se você vai procurar o modelo que eu disse que é o Finbover. Finbover, escreve dessa forma, Finbover. Aqui aparece o modelo Sal10K, que é o criador. Finbover 11B, 11 milhões de parâmetros, versão 2. Às vezes tem mais de uma versão do Finbover, que algum outro criador pode pegar ele e recriá-lo de alguma forma, ou menor, ou maior, mudando. Aí ele deixa o nome, bota o nome dele e descreve o que ele fez. Normalmente é assim. Então você vai entrar aqui no Sal10K Finbover, que é o criador do Finbover. Aqui está a página que o criador colocou informação no Hugging Face. Então uma imagem para dar um flavorzinho. Goofy é um tipo de arquivo para você rodar. Se eu não me engano é para CPP. Não me recordo, mas é bem utilizado. O Kobold CPP utiliza esse GUF. Fala aqui, Finbover é um modelo baseado nos modelos Solar.
Solana é um modelo muito bom, inteligente e multilingual. O Finbover também é bem inteligente e multilingual, por isso que eu gosto dele, por sua inteligência e por ser multilingual. Usa meu idioma, que é o português. 4/4 status update, então aqui o criador falando informação. Formatação de prompt, Alpaca, Vicuna, são modelos de formatação. Changelog. Para baixar, você vem em Files and Versions. O tipo de arquivo que você vai utilizar do modelo vai depender do seu back-end. Se você estiver usando, por exemplo, o Cobalt, você precisa dele em formato GUF. Então você vai digitar finbool pt e vai pegar um GUF, como esse aqui, mradermasher. Você vai entrar nele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A quantização, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q8, tudo em GUF. Eu vou falar sobre a quantização. Para baixar, você vem em Files and Versions. Aqui tá Q3S de small, Q3XS é super pequeno, extra small, Q4, Q5. Como funciona a quantização? Quanto maior o número, menos comprimido. Normalmente você pega um padrão Q5. Q5 é otimizado e com qualidade. Se está rodando um Q5, você pode pegar um Q6, um Q maior. Se não está rodando, você procura outro arquivo, outro modelo ou outro modelo de outro criador que esteja de repente menor, ou um outro modelo que vai rodar um Q5, porque normalmente abaixo de Q5 ele já foi tão comprimido que perde muita qualidade. Então essa é uma generalização para você utilizar. Feito isso, para você baixar o modelo e usar no seu back-end, você dá um download, carrega no modelo local, ou copia e insere no link do Colab, por exemplo, do Cobalt, e na hora de rodar vai baixar e vai instalar. Sobre o Character Card, voltando aqui no Selitaven, esse é o card Serafina. É um módulo da história do personagem, cenário mundo. Do cenário mundo. A versão de card que o Selitaven utiliza é a versão 2, uma atual. Aqui então você pode ver notas do autor, onde tem descrição. O autor diagramou dessa forma: Serafina personalidade, com colchete, igual, caring, protective, compassionate, corpo da Serafina, cabelo rosa, start. Use, describe your traits, então sempre que tiver entre colchete. Agora eu acho que eu estou confundindo os sinais, mas sempre que tiver entre com esse sinal, use, está se referindo a você, character A e IA. Então, aqui uma mensagem, um exemplo, se eu não me engano é isso, é um exemplo de conversa que esse card vai ter, onde por chá ele já induz que é a Serafina. Então é um exemplo para induzir a IA a se comportar de certa maneira. First message, essa mensagem aqui aparece no começo da história, certo? Sempre vai ter uma, basicamente, para começar a história. Você também consegue ver mais informações do card V2. Deixa eu ver onde é. Chatlore. Por enquanto você não vai mexer com isso. Advanced Definitions. Então aqui você consegue inserir mais informação. Serafina Advanced Definitions. Prompt Override. Principal Prompt. Insert Original into the Box.
É uma perspectiva de configuração de prompt padrão. Quando você pega um card pronto, ele pode estar preenchido com essas opções ou não. Então, prompt principal, pós-história, instrução de pós-história, metadata do criador, sumário de personalidade, cenário, nota do character. Talkativeness é a eloquência, tipo assim, a verborragia desse character, tá normal. Exemplos de diálogo. Vou fechar aqui. Dessa forma. Depois a gente vai baixar um character e você vai ver as informações que ele estão preenchidas. Voltando aqui no Serafina, eu vou. Dito isso, esse é o modelo pronto que veio no Silitável. Você tem um site onde são compartilhados modelos. É o characterhub.org. Você pode entrar pelo Google, digitar characterhub.org. Importante botar o org, porque tem outros sites. Feito isso, esse é o site. Eu vou abrir uma guia separada por questão de não Security for Work. Tem material Security for Work e não Security for Work. Eu vou dar uma pré-selecionada aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir novamente. Vou tirar essa guia e jogar para o meu outro monitor. Estou acessando o Character Hub. E já acessando o conteúdo Security for Work. Beleza, feito isso, só para mostrar. Essa é a página inicial do Character Hub. Aqui você registra. New Characters, os últimos characters adicionados. Aqui as categorias. Eu cliquei no RPG, então está mostrando só RPG. Eu posso clicar em mais de uma. Aí ele vai filtrando nas que tem tag igual. Eu cliquei uma vez, ficou verdinho. Security for Work. Se eu clicar outra vez, vai ficar vermelho, não Security for Work. Então aqui tem vários cards. Certo? Você pode baixar, por exemplo... Estou em dúvida entre esse CKRPG e o Dungeon Core Simulator. Vou baixar o Isekai. Está mais atualizado, eu quero baixar ele agora. Mais recente, quer dizer. Mas enfim, pode ser uma atualização ou não, mas é o que escolha ele para baixar. Feito isso, ó, tem ele para o Shub Venus V2, que é utilizado no Silitável, e para o Kobold. O Kobold utiliza o V1. Então aqui vem a imagem, nome, uma descrição, um card Sekai que eu fiz porque eu não estava gostando dos outros, que falou o criador. Basicamente um sistema roubado sem vergonha do card Gensokyo. Se você quer um poder específico para começar, apenas diga isso no seu status check de status. Enfim, informações. Aqui categoriza de Sekai, Fantasia RPG, Student, Adventure e Taven. User Gallery não tem imagens. Hates and Comments, então tem aqui os votos que os usuários que votaram deram, comentários, Taven, é o que vai... Deixe-me ver aqui, acredito que para o V2, então já mostra o nome, Sekai, Description, Personality, First Messenger, é isso mesmo.
Message exemplo, cenário, creator, system prompt, alternate greetings, tags, creator, link de Lorybook, character book. Aqui são coisas de Wordinfo Lorybook. Management, acho que é para reportar o card. Projetos relacionados CK RPG Forked, ou seja, um fork. Normal Def com morte normal. Baixa ele. Você pode... Aqui é o formato JSON. E o formato com PNG, com a capinha. Baixa o formato com a capinha. Para ficar com a capa, com a imagem. Baixou, bem pequenininho como você pode ver. No Silitável, para carregar, você vem aqui no Character Management e deixe-me ver. Acho que é aqui mesmo, na lista. Aqui é para criar um novo character. Aqui é para importar. Então você clica em Import. Seleciona ele. Está aqui, como PNG mesmo, mas o PNG tem as informações. Então carregou, importou. Import tags, está perguntando se você quer importar tudo. Eu vou importar, normal. Importado. Isekai RPG. Tag Isekai Fantasia RPG Student Adventure. Vou clicar nele. Aparece uma mensagem de character has embedded. Então esse character esse card utiliza Wordulf Lorybook. Você quer importar isso agora? Vou importar também, para importar a história completa do jeito que foi criado. Então, aqui no Word, em Lorybook, está o Lorybook que importou. Você vai ver isso mais tarde. Voltando aqui, a história já está traduzida. Então, em CKRPG, você abre os olhos. Parece que eles foram fechados por algum motivo. Com certeza você está no mesmo ônibus em que esteve nas últimas horas. Aquela velha história de Zekai que o protagonista vai para um mundo diferente. Continuando, vou descer aqui embaixo para ficar mais rápido. Isso é um truque, o que está acontecendo? O que é um sábio? Inúmeras perguntas passam pela sua cabeça. Mas você sabe provavelmente só uma coisa a fazer, descobrir do que se trata. Então aqui estão o status físico, bom inventário, smartphone, carteira, equipamento, uniforme escolar, mochila, aula, ouro, nível, bem interessante, né? Agora você vai dar uma olhada nesse card, como ele foi construído. Clica, Character Management. Então tá aqui na nota do autor, descrição. Nota que está em inglês, mas esse modelo já o Silitável traduziu. E você também pode usar um modelo multilingual, desde que ele fale no idioma que você quer, peça ele para falar. Então tá aqui, olha rapidamente, status físico, BP, Battle Power, poder de batalha, a maneira como o criador diagramou esse card. First Message é a mensagem que aparece aqui. Então tá lá. You open your eyes, você abre seus olhos e tal. Agora você vai dar uma olhada nas configurações avançadas. Clica no livro, abre o prompt override. Tem aqui apenas o main prompt, continua a história com sua resposta. Escreva através de um modelo de Isekai de Light Novel. Escreva a resposta simulando todos os sensos, incluindo descrição vívida e atmosfera ou
com atmosfera e ação, né? Esse card escreveu isso, pode estar escrito mais coisas ou não. Cenário. O personagem rápido, imediatamente transportado para um mundo de fantasia. Alguma coisa parecida com uma light novel de Sekai. Então esse card só tem isto, que foi o que ele utilizou. Aqui tem tags, cenário, eu já falei. Beleza. Voltando aqui. Para voltar para a história, você pode só apertar no card. Fecha aqui. Eu fiz um corte aqui na edição porque eu ia falar do Word Info Lorebook e eu pulei. Então eu vou encaixar, vai ficar melhor. Quando você carregou o card CK RPG, ele tinha um Word Info e perguntou se você queria carregar. Você optou por sim. Se você vier aqui no Word Info, tá aqui, era esse, Astria. Com Lorebook Devil King, Date, Sages, etc. Aqui no Astria, se você quiser saber o que é cada Lorebook, você clica na setinha. Devil King é o título. Palavra keyword, palavra-chave de gatilho é Devil King Astria. Conteúdo. Muito tempo atrás existia um homem que apareceu que queria grandes desejos. Então, sempre que aparecer Devil King ou Astria, ele vai se lembrar desse conteúdo. Como que isso funciona? O contexto é limitado, vai daqui até aqui. Quanto maior o contexto, mais informação cabe nele. Tudo que você está escrevendo vai ficando dentro do contexto. Passou do contexto, foi esquecido, mas sempre do começo ao final é o contexto. Passou, foi esquecido. Lorebook é para você modular e otimizar isso. Você escreve, por exemplo, Devil King e o título. Sempre que tiver a palavra-chave Devil King, no contexto, ele vai se lembrar desse conteúdo. Então, para não ficar muita coisa no contexto ocupando espaço, apareceu a palavra-chave no contexto, ele se lembra do conteúdo. Depois você vai escrevendo, vai subindo o texto. Passou do contexto, é esquecido. Apareceu de novo lá embaixo, ele se lembra. Então, isso vai otimizando o contexto. Você pode deixar verdinho aqui, normal, para ficar ligado, parecer sempre que é falado no contexto, ou azul, para estar sempre lembrado. Durante a sua história, você vai criando lorebooks para manter sua história atualizada. É como se você jogasse um RPG normal e no final da sessão anotasse a história para se lembrar e tal. Então você vai fazendo dessa forma, meio que adaptado para IA. O conjunto de lorebooks forma um Word Info. Então, esses são os lorebooks, Gift, Abilities e o Word Info é o Astria. Então, agora você vai fazer um teste. Para ver se o card está funcionando e tal, para a gente mexer aqui um pouquinho. Eu não li o card todo, já joguei, mas não me lembro, mas eu vou fazer fazer uma narrativa aqui. Meu Deus, que mundo é este? Tudo é tão diferente. Aonde estou? Vou dar Enter. Eu já estou ligado aqui na horda. Então, vai jogar para a horda, onde um work vai fazer inferência e vai devolver minha resposta. Aguarda. CK, status, painel aparece
para sua visualização. Classe estrategista Valkyria. Com as novas informações você engole. Então parece que apareceu um status para mim, tipo um HUD. Aí o personagem engole em seco olha nervosamente ao redor. Observe algo, há um javali por perto olhando atentamente. Nesse ritmo, o que é considerado vivo não significará muito. Ao longe você vê que as árvores terminam em terras agrícolas como duas chaminés. Civilização, sua melhor aposta para sobreviver. Enfim, o jeito que a IA vai responder depende do modelo. Aqui está usando o modelo 11B, Finbover. Existem modelos maiores, menores, muito robustos, gratuitos open source. Você precisa rodar de uma máquina boa para rodar. E corporativos, como ChatGPT, Gemini, que tem API grátis, que você vai utilizar daqui a pouco, que é o modelo corporativo com um contexto grande, contexto é o tanto que vai se lembrar, então o modelo vai se lembrar de bastante coisa. É Grok, que é do criador do Elon Musk. São vários. Você vai utilizando, você vai conhecendo. Cloud. Então, se você quiser usar um API de um modelo corporativo, por exemplo, você vai vir aqui no API Connections e vai trocar para Chat Completion. Aqui você vai escolher a fonte. Como é da Gemini, é do Google. Vai escolher aqui Google. Aqui coloca a API a chave da API do modelo. Eu vou mostrar como você faz o cadastro para pegar a API grátis do Gemini. Então você vem aqui no Google. Vou escrever em português, criar API Gemini. Então, Google Gemini API. Gerar uma chave de API Gemini. Conseguir chave de API Gemini no Google AI Studio. Get API Key. Provavelmente aqui eu fiz tem um tempo, mas é tranquilo. Você cria sua chave API. Lembrando, guarda ela para você. É meio que única. Salva em um lugarzinho, escreve no caderninho. Se precisar, você pode deletar e criar outra. Tranquilo. Feito isso, eu vou colocar a minha chave API no Gemini. Do Gemini aqui. Pronto, já coloquei a API. Eu coloquei e atualizei o navegador, que ela já fica salva e não mostra. Feito isso, você é o Gemini 1.5 Pro. Clique em Connect. Tá verdinho é porque conectou. Pode apertar Test Message para ver se está conectado. Ó, API Connection Successful, ou seja, conectou com sucesso. Volta na conversa, vai lá e seca RPG. Agora você vai fazer um novo teste. Clica aqui no hambúrguer e começar um novo chat do zero. Começar um novo chat, sim. Beleza, então escreve a mesma coisa. Eu não lembro o que eu escrevi, então vou escrever algo parecido. Onde estou? Que mundo é este? O que aconteceu comigo? Enviei. Agora quem vai fazer a inferência é o Gemini, a API da Gemini. Ele está sendo bem mais rápido, porque é corporativo do Google, é uma API
com grande quantidade de parâmetros, ou seja, bem inteligente, né? Ele pode ser treinado com muita informação e um contexto muito grande. Grátis você pode usar. Uma opção também. Então ele gerou bem rápido aqui. O garoto com cabelo castanho bagunçado e óculos empurra os óculos no nariz. Tá quente? Não sei, cara. Eu nem vi onde estávamos quando aquela garota Sion, qualquer que fosse seu nome dela, apareceu. Dela apareceu Matheus Senhor Tanaka. Nossa, que psicopata. Tá quente, estremece. Isso deve ser algum tipo de pegadinha, certo? Uma brincadeira muito complicada, mas ele para parecendo incerto. Então, esse foi o modo de usar o API do Gemini, uma API corporativa, e essa foi a maneira como ela respondeu. Para você gerar uma imagem com a engine geradora de imagem, você vem na Extensions, na varinha mágica, Generate Image. Já vem um padrão aqui, de gerar de você, da sua face, de você mesmo, da sua face, me, eu. Não entendi a diferença de você mesma. De toda a história, da última mensagem, de uma mensagem crua, talvez que você escreva, do background. Se você clicar, por exemplo, background, de uma mensagem, image generation is not available, check your settings or try again. Então, o gerador de imagem não foi setado. Para isso, você vem nas caixinhas, extensões, image generation, você vai fazer da seguinte forma, fonte, está em extra API, você vai botar na horda, stable ord. Allows no security for work, deixa desligado, vou deixar desligado. Sanitize prompt, vou deixar ligado. Modelo, é o modelo que vai gerar a imagem. Da mesma forma que o modelo de texto é treinado com informações para trabalhar de uma forma de certo modo, o modelo de imagem ele também é treinado com imagens para replicar aquela imagem. Então, se você clicar aqui no modelo, você vê os modelos disponíveis e o tanto de worker. Eu vou pegar um com mais work, acho que está em ordem. Então, eu vou pegar esse, ICBIMP. I can't believe it's not photography. Vou escolher ele. Deixa eu dar uma conferida aqui. Já vem aqui, ó, prompt positivo para ir por padrão, prompt negativo padrão. E você pode deixar dessa forma. Fecha a caixinha. Vai na varinha, extensão, generate a image, background. Então agora a horda, aquele back-end compartilhado, vai estar gerando a imagem para você. Aguarda. Ah, tá, gerou a imagem. Background gera a imagem, mas coloca no meu background. Eu pensei que fosse background da história. Mas beleza, gerou aqui a imagem, ó. Continuando aqui, eu procurei a opção de gerar uma imagem a partir de texto, não encontrei. Não estou lembrado onde está. Eu acredito que eu já usei. E tirei a dúvida no Discord com a comunidade. Um usuário me falou que para utilizar, você pode utilizar o macro /sd de Stable Diffusion. Observa, tá um pouquinho lentinho, mas observa que deu uma lista de macros. Deu uma travadinha aqui. Então, novamente, /sd. Espaço e digita o que você quer que o Stable Diffusion gere. A tree, por exemplo, uma árvore. Dá Enter. Feito isso, /sd e a descrição, a horda vai gerar com o Stable Diffusion a imagem e vai te mandar de volta. Beleza, então gerou a sua árvore. O Silitaven também tem Visual Language, linguagem visual. Você pode inserir uma imagem para a IA ver e saber o que é. Para fazer isso, você vem aqui em Generation Caption. Aí fala, ó, Caption is not available. Vem na extensão, Imagem Captioning, fonte Extras, seleciona a horda.
volta lá, Generation Caption, seleciona a imagem, por exemplo, esse livro que eu baixei e abre. A ordem vai fazer a inferência, a leitura. Subiu, você pode perguntar, por exemplo, o que é esse objeto. Aí ele vai continuar a história, né? Isso parece ser um grimório. O grimório é um repositório de conhecimento mágico nesse mundo. Bem legal, né? Para estar utilizando o text-to-speech, você vem aqui na varinha mágica, porque é uma extensão, e utiliza ele. Ele não está aparecendo porque está desligado. Então você vem na extensão, text-to-speech aqui. Provedor é o sistema, liga ele, narrar suas mensagens, mensagens do usuário, e narrar texto traduzido. Como você está usando um tradutor, o texto da IA está em inglês, mas é traduzido. Tem uma maquiagem em português. Ao ler, o TTS iria ler em inglês. Com essa opção, ler em português. Default Voice, eu acho que é a voz do narrador. Então, você escolhe uma voz em português. Tem vozes melhores, vozes piores. Você também pode escolher uma voz e colocar nos seus arquivos. Vou escolher aqui o Antônio. Para user, vou escolher, acho que é a minha voz de fala, vou escolher outra. Daniel. E para a voz da IA, vou escolher uma voz feminina para mudar. Francisca, beleza. Feito isso, você já pode começar a utilizar. Volta para a conversa, extensions, dá play. Caio se aproxima, seus olhos brilhando de curiosidade intelectual. Caio, é impossível dizer sem abri-lo e examinar seu conteúdo. Os grimórios podem conter uma vasta gama de conhecimentos mágicos. Então ficou bem legal, vou pausar. E agora eu vou escrever um texto para experimentar, testar a fala minha. Entre aspas é fala, fora de aspas é ação, atitude, narração, descrição. Então eu escrevi aqui, veja se tem magias de teletransporte. Gostaria de voltar para o meu mundo, entre aspas, porque é fala. Fora de aspas, disse animado, pensando no meu regresso, como se fosse uma narração. Você dá o Enter. Então, Veja observa. se tem magia de teletransporte, gostaria de voltar para o meu mundo. Disse animado, pensando no meu regresso. Beleza, vou pausar aqui. Então, essa voz que eu estou usando para mim não está tão natural quanto a outra, mas funcionou. Observa que o que é fala está em negrito, entre aspas, e laranja, e o que é ação, narração, está branco. Agora você vai ver como transformar fala em texto com speech reconhecimento de fala. Para utilizar o reconhecimento de fala, você vai ter que instalar essa extensão. Então vem no Google, digita Speech Recognition, Silitaven, dá um OK, aqui é a página do GitHub, Silitaven Extension Speech Recognition. Para copiar essa extensão, para copiar você vem aqui no Code, na setinha, e copia essa linha de esse endereço. Copiou, volta no Silitaven, vai em extensão, install extension.
cola aqui a extensão e clica em Save. Aqui ele está instalando. Instalado. Pede para guardar. Acho que já foi. Deixa eu sair daqui. Só fechar aqui para ver se está instalado ou não. Já está instalado, vou fechar. Speech Recognition. Então eu abro. Select o provedor. Vai ser meu navegador. Estou na internet, o navegador. Append AutoSend. Eu vou clicar no microfone, vou falar e ele vai mandar. O idioma da linguagem, eu vou escolher o português do Brasil. Português Brasil. Somente isso. Volto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, já está aqui o microfone. Então eu vou falar. Incrível, agora eu já posso falar que irá escrever. E ele já manda, é aquela coisa do append. Incrível, agora eu já posso falar que irá escrever. Viu? Bem legal, né? Aí vai continuar lendo, porque tá com text-to-speech também. Caio levanta uma sobrancelha, uma leve carranca aparecendo em sua testa. Caio, Isso é bem escrever? legal. Assim você pode participar da história falando e com voz você fala, escreve, a IA lê o que está escrito. Também ajuda a treinar outros idiomas, como foi falado. Então é bem interessante. Você pega um modelo multilingual com habilidade de leitura de fala, escrita de fala, leitura de escrita, você pode treinar muito bem o seu idioma. Então, dessa forma, foi falado sobre o Silitaven, o que ele é, os criadores, como instalar. Foi falado da interface, do Hugging Face, da Horda, sobre as extensões, o Character Hub. Qualquer dúvida você pode postar. Eu vou deixar os links no comentário. E fique à vontade para deixar seu feedback.